Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar do rico dinheirinho que vocês não têm. Eu vou perguntar para vocês, e se você ganhasse R$ 1 bilhão? A Mega Sena pagou coisa parecida com isso, né? Agora no começo de 2026, há 2 dias, um dia, né? Dia 1º, dia 2, não sei quando foi o sorteio. Se você ganhasse na loteria, se você ganhasse 1 bilhão, 400 milhões, meio bilhão de reais, você considera que você teve a resolução dos seus problemas? Você considera que o dinheiro per si consegue resolver a vida de você como sujeito, como pessoa? Este canal é de divulgação científica de economia. Aqui não é um canal de investimentos. Eu vou tocar em alguns temas financeiros, mas aqui eu quero tratar de microeconomia, eu quero tratar novamente de utilidade marginal do dinheiro. E também de satisfação, economia comportamental, esse tipo de coisa. Eu sou o Léo, eu sou economista. Curtam, inscrevam-se, considerem tornar-se membros. E nós estamos com uma promoção do nosso curso Economia para Finanças. A descrição tá aí. O link está na descrição. A promoção vai até dia 3, daqui poucas horas acaba, 1 hora da tarde. Cupom Rascunhos, Natal 20 rascunhos. O cupom tá aí na descrição também. Depois disso encerra, tá? Não temos mais promoção para esse curso. São 10 horas de aula em 30 aulas diferentes. Bem, voltando aqui o vídeo. Se você ganhar 1 bilhão, isso vai resolver a sua vida? Provavelmente, do ponto de vista financeiro, provavelmente você não vai ter mais problemas do ponto de vista da escassez. Você não vai ter que ficar fazendo contas, provavelmente, do que você precisa comprar no mercado. Se você vai comprar o iogurte ou se você vai comprar 1 litro de leite. Você pode comprar o que você quiser, você poderia comprar os carros que você quiser, e se algumas consciências estiverem à venda, você também vai poder comprar, porque é uma grande soma de dinheiro. Porém, estudos mostram que o aumento repentino da qualidade, da capacidade financeira, gera em poucos meses a volta da utilidade, ou seja, da satisfação financeira, aqui em muitas aspas, da satisfação financeira ao que era antes do aumento do prêmio. Léo, e daí? Eu não vou ganhar na loteria, a chance de eu ganhar na loteria é muito baixa e provavelmente não vai ter uma outra mega virada em pouco tempo que dê R$ 1 bilhão. Veja, nós estamos falando do exagero. Aqui eu estou falando do exagero, de você ganhar 1 bi. Porém, esses estudos que dizem que um aumento repentino e não justificado, ou seja, um fluxo extraordinário de dinheiro, ou de um fluxo extraordinário de capacidade financeira no seu orçamento, faz com que, em pouco tempo, a sua utilidade, ou seja, a sua satisfação com seu dinheiro, volte ao que era antes desse fluxo. E piore. Se você vivia com 4, 5, 6 mil reais por mês e de repente você ganha uma herança de 200 mil reais, veja, é um bom dinheiro. Não vai mudar a sua vida, mas é um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Provavelmente, se você ganha 6, 7 mil reais por mês, você tem um patrimônio compatível com 200, 300 mil reais. Provavelmente. E ganhar esses 200, 300 mil reais por uma herança, por uma indenização trabalhista, dependendo se você for emitido o tamanho do seu FGTS, você pode sacar, dependendo, né? Seria muito dinheiro, mas enfim. Às vezes uma premiação de algum programa de capitalização do seu banco, um ganho de capital via criptomoeda, via ouro, uma aposta certa que você fez no mercado financeiro e que te dê apenas um fluxo, uma entrada de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1 milhão de reais, não importa. Se isso for um fluxo extraordinário, não é um fluxo, é apenas uma entrada. Isto não muda, veja, o seu fluxo de riqueza. Isso vira estoque. O problema do estoque é, se você passa a utilizar o estoque, ele vai acabar. Você tem que fazer o estoque ser frutífero. O estoque não pode ser estéril. Porém, se você ganha os seus... Vamos fixar aqui que seu vovô morreu e você ganhou 500 mil reais de herança. Tá? Muito bem. Você ganhou seus 500 mil. Você tem um orçamento em que esses 500 mil são 100 meses de salário. Porque o seu salário são 5 mil. A sua restrição orçamentária mensal é 5 mil.
Ou seja, você pode gastar 5 mil reais por mês, em média, porque você pode tomar empréstimo, essas coisas, mas no fim, no médio e longo prazo, você só pode gastar 5 mil reais por mês. Você ganhar 500 mil, você fala, pô, meu, ganhei 500 mil. Vou quitar o meu carro, vou quitar a minha casa, vou comprar outra casa, vou usar de entrada e eu paro de pagar aluguel, eu tô pagando 2.500 reais de aluguel, eu compro um apartamento de 700 mil, eu dou isso aqui de entrada e o resto eu pago por mês como se fosse o aluguel, ainda consigo colocar as coisas no cartão aí para pagar os móveis, determinado tipo de coisa, estou bem, estou bonito, ganhei uma bolada aí, não é uma mega da virada, mas eu ganhei R$500 mil do meu vovô, ou de uma indenização trabalhista, ou uma indenização em si, ou um bônus, às vezes pode pagar, dependendo do que você faz. Se você é um advogado, pode ser que um dia você dê a sorte de ganhar uma ação de R$500 mil. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse fluxo atípico de dinheiro que vai mudar a sua vida teoricamente, não precisa ser apenas sorte. Ele pode ser uma verba indenizatória, ele pode ser uma aposta da Loteria Federal, ele pode ser um fluxo de dinheiro que não vai acontecer novamente num horizonte previsível de tempo no seu trabalho. Por exemplo, se você é advogado, se você ganhou um bônus, se você é um atleta e ganha uma competição, esse dinheiro extraordinário, você não espera, não há a expectativa que ele se repita. Ou seja, ele não vira fluxo. Esse fluxo atípico não vira fluxo, ele é apenas estoque. E com esse estoque de dinheiro que entrou, você o transforma em imóveis. Ou o mais normal, tá, gente, é você pagar dívidas. E o impacto da dívida é o quanto você. A quantidade do dinheiro, né? Se você deve meio milhão de reais, você ganha isso aqui, você vai ficar elas por elas. Isso é o pior jeito de você melhorar a sua satisfação, a sua utilidade. Se você compra em imóveis, no começo, nos primeiros 6 meses, você acha que você está melhor. Depois você começa a pensar o seguinte: olha, eu ganho 5 mil reais por mês, eu ganhei essa bolada. No começo eu comprei celular novo, eu comprei carro novo, eu paguei o apartamento ou eu dei uma viajada. Agora me sobra mais ou menos metade do dinheiro original. Esse dinheiro está no banco, está me rendendo um capital por mês, o que me aumenta, né? Se tem 250 mil, considerando que ele está pagando ali coisa de 3 mil reais por mês, dá para fazer. Coisa de 3 mil reais por mês, eu aumentei a minha sessão orçamentária, né? Eu agora estou com 8 mil reais mais ou menos de renda líquida por mês, salário mais o que me rende 1% ao mês da metade que eu não gastei. Porém, eu comecei a gastar mais, eu posso gastar mais, eu posso comprar. Eu comprei o carro, agora eu posso pôr gasolina, não me preocupo com isso. Eu posso comprar algumas joias por mês. Não melhorou muito o meu padrão de vida, mas melhorou muito referente ao que era. Eu não mudei de classe, mas eu melhorei minha restrição orçamentária. Muito bem. Mas depois de 6 meses, a sua felicidade tende a dizer, beleza. Quando eu tinha só 5 mil reais por mês e não tinha um puto no bolso, né, não tinha nada no banco, parecia que o dinheiro sobrava mais do que sobra hoje, que eu ganho 5 mil de salário, mais os 2 mil e pouco, 3 mil, que rende dos 250 mil que eu não gastei, mais o estoque que eu gastei, mais o carro que eu troquei. Tudo isso parece que foi vaidade. Tudo isso parece que foi besteira. Tudo isso não melhorou a minha vida. Tudo isso não me deu um grande grau de felicidade. Eu não melhorei muito. Porque, por microeconomia e por economia comportamental, a mudança do padrão de vida repentino gera problemas de, primeiro, utilidade marginal do dinheiro. Não é apenas que quando você ganha R$1.500 por mês, R$100 é muito dinheiro, e quando você ganha 10 mil, R$100 não é tanto dinheiro assim, mas que você não fez todo o caminho de crescimento para aprender a se relacionar com esse excesso pecuniário. Quando você ganha de uma vez R$500 mil, R$5 mil é apenas 10% deste, é apenas 1% deste extraordinário aumento de capital. Então é como se você estivesse gastando 1% do seu salário. Porque você está interpretando esses 500 mil como verba extraordinária. Você está interpretando esse 1 bilhão como verba extraordinária. Você está interpretando essa indenização trabalhista de 40, 50 mil reais como verba extraordinária. Você não está interpretando ainda como patrimônio. Então, quando você começa um aumento de renda, de receita, isso também serve para aumentos de salários significativos. Se você teve uma promoção, você ganhava 3 mil reais por mês, você teve uma promoção, passou a ganhar 7. Esses 4 mil reais de diferença, no início, você vai queimar.
No início você vai utilizá-lo para a máxima satisfação. Você vai pagar uma viagem, você vai comprar isso, você vai fazer dívida, e depois você vai comprometer aquele dinheiro. E quando esse aumento de capital, esse aumento do ganho do extraordinário, ou dessa promoção que você receber, ele se diluir no tempo, o seu custo de vida não é mais 5 mil reais nesse exemplo inicial. Seu custo de vida já é 8 mil. E esses 250 mil reais que você tem no banco, que é da metade que você gastou, agora ele precisa continuar rendendo para complementar a renda, até o ponto que você vai começar a utilizar estoque. Se você ganha 40, 30, 60 mil reais de FGTS, indenização trabalhista, ou às vezes até uma indenização do governo por algum motivo, ou até uma pessoa, ou um bônus que você ganhou no trabalho, ou uma comissão, alguma coisa do tipo, esse dinheiro, se você não interpretá-lo como ganho de trabalho, como patrimônio, vai acontecer a mesma coisa. Por isso que pessoas que ganham mais tendem a ter maior complicação financeira do que pessoas que ganham menos. Isso é verdade. Pessoas que ganham, médicos, juízes, promotores, que ganham 30, 40, 60, 70 mil reais por mês, eles tendem a ter um orçamento mensal, né? Orçamento mensal, mais comprometido com dívida do que pessoas que ganham salário mínimo. As pessoas que ganham um salário mais baixo ou têm um maior grau de medo de perda de trabalho, elas tendem a ter um comprometimento da receita mensal com dívidas menores do que pessoas que ganham maiores salários. Porque as pessoas que ganham maiores salários, elas precisam de um maior percentual de dinheiro para a mudança da sua satisfação. Uma pessoa que ganha 30, 40 mil reais por mês, se ela passar a ganhar 23 mil reais, se ela ganha 20 mil reais por mês, ela passa a ganhar 22 mil reais, 2 mil reais a mais, ela dá para fazer algumas coisas, mas não vai mudar mais o padrão de consumo dela. Ao passo que uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês, se ela passar a ganhar 4 mil, ela muda o padrão de vida durante 6 meses a um ano. Depois ela cai no mesmo problema. Depois esse dinheiro parece, quando eu ganhava 2 mil parecia que sobrava mais do que eu gasto, do que sobra agora. Sim, porque muda seu padrão de consumo. Porém, mesmo com uma pessoa que ganha 2 mil reais, se ela passa a ganhar 200 reais a mais, dá um grau de satisfação maior, esses 10%, do que uma pessoa que ganha 20 passar a ganhar 22 mil. Porque uma pessoa que ganha 20 mil reais, 2 mil reais não é a prestação de uma escola para esse tipo de classe social na cidade de São Paulo. Esses 2 mil reais a mais não é não é um aluguel para esse tipo de classe social. Esses 2 mil reais a mais, esses 10%, não é a prestação de um carro para esse tipo de classe social que ganha 20 mil reais. Ah, Léo, mas 10% para quem ganha 2 mil reais também não é a escola, também não é um carro, também não é. Mas o orçamento dela já está tão comprometido com o básico, com o mínimo para viver, que 200 reais a mais pode significar agora ter um dinheiro para comer uma pizza no final de semana. Esses 200 reais a mais agora pode significar ela incluir, por exemplo, uma academia. Pode significar agora ela poder utilizar o serviço de carro por aplicativo 2 ou 3 vezes a mais na semana, justamente nos dias em que está chovendo, nos dias que ela acorda tarde, esse tipo de coisa. Então esse dinheiro a mais, quando o consumo é mínimo, aumenta a satisfação de se ganhar a mais. Porém, quando você ganha na loteria, ou uma indenização trabalhista, ou qualquer outro tipo de verba extraordinária, você tem acesso a uns bens, principalmente na loteria, né? 200, mais de 20 milhões de reais. Você tem acesso a bens que você nunca teve acesso antes. Porém, esses bens vêm de uma forma em que ou você não tem necessidade, ou você não tem apego do termo de conquista. Você não interpreta que você é o dono de fato daqueles bens e daqueles serviços que você está usufruindo, porque não há conexão, aqui economia comportamental, não há conexão entre a sua propriedade de trabalho condensado, e a propriedade física dos bens. E também, quando você ganha, vamos pôr, 500 milhões, né, 1 bi, tanto faz, de reais tal, você começa a ter acesso a bens, você começa a ter acesso a lugares, pessoas, bens, carros, né? Imóveis e serviços, que você pode não ter ideia que 1 bi ou 500 milhões de reais de uma vez
pode não ser o suficiente. 500 milhões de reais é muito dinheiro? De uma vez? É dinheiro pra caramba, é uma baita de uma fortuna. Você consegue manter um fluxo de riqueza com esses 500 milhões que mantenham um valor proporcional a 500 milhões de reais ao longo do tempo, que seria isso, mais ou menos de produzir 10% desse estoque por ano para seu consumo. Ou seja, você consegue produzir 5 milhões de reais de salário ou de rendimentos por um ano para que se mantenha 10% não, né? 1% já seria bom. Para que se mantenha. E 1% às vezes não é suficiente, porque você vai comer o patrimônio. Então vamos falar de 1 a 10%. Você consegue, porque quanto maior o valor também, mais a inflação come. Porque o imposto inflacionário é percentual. Se o imposto inflacionário é percentual, qualquer pecúnio, se você tinha 10 mil reais, agora você tem 9, não fez tanta diferença, mas 9 no poder de compra, mas se você tinha 1 bilhão e agora você tem 900, 800 milhões, você perdeu 200 milhões de reais em poder de compra. Então, o imposto inflacionário é mais cruel com os pobres, só que ele é mais poderoso no absoluto com os ricos. Quando você tem 1 bi, 500 milhões de reais, você pode continuar morando onde você mora hoje? Ou você vai ter que trocar? Você vai ter que trocar a sua casa alvo hoje, que você, se você tivesse um apartamento de meio milhão de reais, uma casa de 300, 400 mil reais, esse tipo de coisa. Hoje, você tem esse alvo, você quer. Mas você tendo 500 milhões ou 1 bilhão de reais na conta, você não teria que morar num apartamento de 20 mil? Para que a quantidade de dinheiro que você tem seja compatível com seus novos vizinhos? Ou você não vai ter o desejo de morar, por exemplo, em Balneário Camboriú, ou na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou no Lago Sul de Brasília. Saiam de São Paulo, tá? São Paulo é uma porcaria. Você não teria desejo de comprar apartamento de 20 milhões? Ali em Higienópolis também, se você quiser ficar em São Paulo. Ou uma casa no Pacaembu também nesse valor. Quanto custa a manutenção de impostos e de serviços domésticos que você vai contratar para esses lugares, para onde você vai morar? Ou de lugares também, se você tem todo esse dinheiro, você não vai gastar mais e vai ver passagem aérea para ir para a Europa de 5 mil reais. Você já vai ver ali, você não vai ficar olhando milha também. Pode ser que você comece a olhar depois, mas por enquanto você vai até fretar um jatinho. Ah, 1 milhão, eu tenho 1 bilhão. Por quê? Porque não te custou nada. O custo daquele dinheiro, o custo do dinheiro, ou seja, porque comprar algo é trocar dinheiro por mercadoria, isso é óbvio. E quando a pessoa está te vendendo, ela está comprando dinheiro com a mercadoria ou o serviço que ela pode oferecer, beleza? Beleza. Como é que você valora se aquela coisa vale o dinheiro que está ali? Você valora por branch market, você vê e fala, olha, esta caneta realmente vale R$2, porque eu olhei em todos os lugares e ela vale 2, beleza. Aí eu chego e falo, olha, esta calculadora vale R$700, porque realmente eu olhei em todos os mercados, na Amazon, em tudo que é lugar, e ela vale R$700. Meu amigo, pra que eu vou gastar R$700 numa calculadora? Esse pode ser o preço de mercado, mas eu nunca vou comprar. Isso pode ser uma impressão que vocês tiverem agora. Porque para você, essa calculadora não vale R$700 do seu dinheiro. Você pode até pensar, não, eu compro 700 que depois eu posso revender. Mas por quê? Porque você já tem uma ideia de troca. Porém, quando você ganha uma bolada de dinheiro dessa de uma vez, este dinheiro não tem raízes no seu sistema de custos e de preços. Você não tem ideia quanto custou produzir 1 bilhão de reais. Então você tem uma maior liberalidade. E você pode começar a frequentar lugares via passagem aérea, via navio, sei lá, que você vai começar a ter uma maior liberalidade e falar o seguinte, olha, por que eu vou pegar um avião para a Europa, ficar ali, demorar 2, 3 horas do meu dia, fazer controle de passaporte, tudo, voo de carreira, por que eu não contrato um jatinho? Ah, vai custar 700 mil reais. Dane-se. Por que eu, ou se eu não quero gastar 700 mil, por que eu não gasto 40, 60 mil reais para primeira classe? E o dinheiro começa a ir embora. Gente, não quero ser arrogante aqui, mas o Brasil não tem noção do que são bens de luxo. Muitos brasileiros têm, mas eu quero dizer, o Brasil como inteligência coletiva, né, as relações de consumo no Brasil, vocês não têm noção que é bens de luxo. No Brasil, ouro e prata são bens de luxo.
Ouro e prata no resto do mundo são commodities, utilizadas algumas vezes como bens de luxo, mas você poder ter acesso ao ouro e prata como reserva, como investment coin, é normal em países com economia comparável à brasileira. O México é assim, gente. Relógios caros ou que não sejam de marca duvidosa chinesa são normais em quase todos os países do mundo, de economias comparáveis às brasileiras ou não. O que eu diria comparável do ponto de vista inferior quantitativamente, né? Não qualitativamente. É normal as pessoas terem relógios de 500, 600, 700 dólares. É um bem normal, é como você ter um aparelho celular de 700, 600 dólares. Casas, reformas, coisas que no Brasil vai se empurrando com a barriga porque não há dinheiro em absoluto. No resto do mundo é normal reformas. Para a classe média do país, tá? Evidentemente você tem mais pobres, mas eu tô falando aqui no recorte médio. Por que eu tô falando isso? Apenas desses bens que no Brasil vocês não têm ideia o que é bem de luxo, imagina se você ganha essa quantidade de dinheiro. Imagina as pessoas que vão lhe cercar. Imagina o que você tem que gastar para ter acesso a essas pessoas do ponto de vista normal. Não estou falando de compra de consciências. Você vai precisar comprar diferentes tipos de vestimenta. Você vai precisar comprar diferentes tipos de cursos, de acessos, realmente. Entradas de cinema distintas, entradas de teatro, de ópera, de clubes. Você não vai na academia do bairro mais. Léo, mas eu quero continuar tendo. Sim, mas veja, você está abrindo mão de uma parte da utilidade desse dinheiro fazendo isso. E todos os riscos de você ter essa fortuna guardada no banco e continuar frequentando o mesmo lugar e criminalidade, lugar que você frequenta agora. Porque aí também vem o fenômeno do novo rico. O camarada que fica bilionário e só gasta como se fosse uma classe média. Aí vem os excessos, em que o gasto, o aumento da capacidade de compra, não vem pela qualidade, vem pela quantidade. Então o camarada é dono de uma pequena fortuna, seja por trabalho, seja por sorte, ele é dono de uma determinada fortuna. Em vez dele começar a comprar, ele quer comprar joias. Em vez dele comprar joias delicadas, russas, chinesas, tem belas joias chinesas, joias francesas, belgas, suíças. Não, ele compra a joia pela quantidade de metal. Aí eles fazem correntes do tamanho de correntes de caminhão feitas de ouro. Que é uma coisa que não é bem de luxo, é um bem caro. Mas o luxo se perde no meio do caminho. No Brasil, o luxo é um monte de cerveja e uma grande quantidade de picanha, o luxo alimentar. Quando no mundo inteiro o luxo passa por uma diminuição da quantidade e aumento da qualidade. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de comer em restaurantes de alta gastronomia. A quantidade de comida é minúscula. Só que a qualidade reza a lenda, maravilhosa, vamos dizer assim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você tem uma grande fortuna dessa, você quer aumentar a sua utilidade. E você aumentando sua utilidade, o certo é ir para a quantidade. Só que no fenômeno do novo rico, você pode ir para. O certo é ir para a qualidade. No fenômeno do novo rico, você pode ir para a quantidade. Você faz aquelas casas enormes, que gastam uma quantidade enorme de dinheiro, coisas ridículas, enormes, e que não tem nenhuma qualidade. Você vai gastar ainda mais dinheiro com isso. E pior, que esse patrimônio é depreciado, você vai perder para revendê-lo. Os bens também. Roupas caríssimas de 50, 60 mil reais, que é uma camiseta preta básica. Veja que há oferta para a demanda de bens estupidamente caros, para um aumento relativo da utilidade. Os carros também. E no Brasil, gente, no Brasil existe Porsche blindada, existe Ferrari blindada no Brasil. O Brasil é um absurdo, mas enfim. E os imóveis, além que não é pela qualidade em si dos imóveis, não é? O cara vai comprar um imóvel em Mônaco, ele vai comprar um Balneário Camboriú, pagando preço de Mônaco. Mais ou menos, né? Também exagerei. Pagando preço de Londres. E os serviços, os tipos de serviços demandados. E aqui entra a parte do vídeo que eu tenho que dizer. Não é uma recomendação de investimentos. Esse vídeo não é para recomendar investimentos. Esse vídeo não é sobre discussão de onde você deve aplicar o seu dinheiro. Esse vídeo não é uma apologia a investimentos ou uma apologia ao não investimento. Esse vídeo é sobre microeconomia, sobre utilidade marginal do dinheiro. E eu vou tratar do que você poderia fazer, ou do que você acha que você poderia fazer com o seu dinheiro caso você o ganhasse. Você pode dizer, Léo, você está falando nonsense. Por quê? Se eu ganho 500 milhões de reais, isso aqui é 500 mil, o que é 500 milhões, certo? Se eu ganho essa quantidade de dinheiro, eu faço o seguinte, eu divido por 2,
certo? E agora eu tenho 250 mil que eu torro, eu gasto. E 250 mil que vira patrimônio. Fundo de investimentos, ouro, bitico, título de dívida soberana, e assim vai. Que me rendam ali, em média, uns 2% ao mês. É possível? É. E aí você vai ter que pagar um assessor de investimento, tá, gente? Não faça por vocês mesmos. Paguem, e paguem os melhores, tá? Muito bem. E esse 250 mil eu gasto, eu torro. Beleza. Lembra que eu falei antes? Você vai gastar com o quê? Você vai comprar um avião? Você vai comprar uma casa? Você vai dar dinheiro pros seus parentes? Que carro você vai comprar? O que você vai fazer? Não, eu vou comprar um baita de uma casa, eu vou comprar uma mansãozinha em que a casa vai custar uns 20 milhões de reais. Tá. Qual a manutenção mensal dessa casa? Quantos empregados você vai ter? Qual vai ser a folha salarial para manter a casa? Você vai parar de dirigir ou você vai blindar todos os carros? Qual a manutenção? Quanto é o gasto esperado de gasolina? Você vai começar a ter gostos caros com esses 250 mil que você está gastando? Você vai começar a ir em hípicas? Você vai aprender a andar a cavalo? Você vai começar a criar cachorro? Vai criar cachorro de forma profissional? Você vai ter canil? Léo, como assim? Procure o que os ricos fazem. Você vai mudar para Inglaterra, vai caçar raposa? O que você vai fazer? Porque, meu amigo, se você começar a gastar equivalente a quem tem 500 milhões de reais, uh, esses 250 mil de gastos dá para comprar uma casa, um avião, uma frotinha de carros para os seus seguranças e para você. E sobra, a casa vai uns 20, uns 30 milhões de reais, o avião vai uns 40 milhões de reais, mais ou menos, um jatinho, mas tem aviões mais baratos, aqui já tem 80, e aqui você coloca a frota, todo o negócio ali para a sua vida, para você vai pagar a escola para os filhos, você vai mudar os filhos de escola, esse tipo de coisa. Esse 250 mil de gasto dura 2 anos. Façam as contas. No primeiro ano vai metade com casa, avião. Não vou comprar avião, vou comprar carro. Não, eu não vou viajar. Então você está reservando mais. E aqui que ele deu uns 2% ao mês. Uns 2% ao mês é bastante dinheiro, sim. Ela vai dobrar em 2 anos. O custo dos bens de luxo também dobra a cada 2 anos. O ouro dobrou. A prata dobrou. Léo, por que eu quero ouro e prata? Porque você tem 250 milhões de reais. Você acha mesmo que criar seus filhos como a nobreza inglesa não vai fazê-los quererem ser a nobreza inglesa? Você acha mesmo que conviver com pessoas dessa que tem 500 milhões de reais não vai fazer você começar a desejar? Não, gente, o Rolex é de entrada. E por que eu tô falando isso? Léo, eu ponho em Bitcoin, porque o Bitcoin rendeu não sei quantos mil%. Tá, mas o Bitcoin no último ano caiu 6% em dólar. Léo, eu compro em dólar. O dólar caiu uns 10% nos últimos 12 meses. Léo, eu ponho em ouro e em prata. O ouro e a prata renderam mais de 100% no último ano. A prata 100%, o ouro 50%, se não me engano. Mas rendimento passado não significa rendimento futuro. Você compra o ouro, você vai fazer o quê depois? O ouro não paga rendas. O problema da gestão da riqueza gera por si só frustração. Não, Léo, eu não vou entesourar, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou fazer uma ideia mirabolante para que eu vou fazer uma rede de vendas online ou eu vou fazer uma fábrica de não sei o que, eu vou virar um industrial com esse dinheiro. Meu amigo, se você usar 250 milhões de reais para empreender, você pode quebrar. Por quê? Porque quando você pega dinheiro, transforma em capital financeiro e aplica a produção consome esse dinheiro tranquilamente e você não tem mais esse dinheiro, você tem capital mobilizado. Para você conseguir tirar, a empresa tem que começar a produzir. E ela pode ser um saco sem fundo até conseguir produzir. É por isso que grandes investimentos têm mercado de capitais. É por isso que grandes investimentos tomam alavancagem, tomam risco, são via banco e com o risco do capitalista, que é deixar o dinheiro como garantia, ou o patrimônio como garantia, ou ações como garantia. Porque se você for querer investir 250 milhões de reais, comprar fazenda, comprar gado, que no Brasil seria basicamente isso, comprar máquinas e equipamentos, você pode quebrar. Por quê? Porque você não tem know-how, meu amigo. Você é um simples professorzinho de economia que ganhou na Mega Sena, por exemplo. Eu não ganhei, eu tô na Armênia, nem bilhete eu tinha. Mas que você ganhou na loteria, por exemplo.
O como você sabe fazer ser um fazendeiro. Ah, não, mas eu arrendo. Você vai arrendar, você vai comprar toda a fazenda para arrendar. É preferível você deixar no banco. Veja, o problema da gestão da fortuna é a frustração. Você não produziu essa fortuna, você ganhou. Seja por herança, seja por loteria. 1 bilhão de reais, 500 milhões de reais, 300 mil reais, 100 mil reais, 200 reais, 500 reais. Aumenta a sua satisfação um pouco. Quanto maior o valor, demora um pouquinho mais para você esquecer que ganhou. Mas se você ganha R$ 1.000 hoje, daqui a um ano você... Quero mais. Pô, podia ter sido mais. As necessidades humanas, o ser humano é dono de um hall de necessidades insaciável. Então, esse vídeo eu queria tratar sobre isso. Isso é o básico. Gente, qual é a bibliografia disso aqui? Isso aqui é Menger, isso aqui é utilidade marginal do dinheiro, isso aqui é teoria dos jogos também, isso é economia comportamental. É basicamente isso. Isso é o básico da aplicação da teoria marginal. Tá? Os estudos, sempre aparecem esses estudos aí, eu vou deixar aí para vocês também, de economia comportamental, mas por coleta de dados, tá bom? Pessoal, o curso já está encerrando aí, o link está na descrição e os detalhes, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.